Tá acreditando. Agora vamos para o Paulistão. Legal, né? Para o Corinthians, se o Neymar tivesse jogado, provavelmente teria outro impacto. Ele é o jogador decisivo até agora do Santos, mas o Corinthians não tem nada a ver com isso. Foi lá e bateu o Peixe por 2-1, Rony. É verdade. E quando o Neymar teve em campo também, foi 2-1 também pro Corinthians. Então, a verdade é que o Neymar, ele sentiu contra o Bragantino. Eu estava vendo esse jogo e acompanhando o Santos também. E ele sente, ele põe a mão na perna, aí o caixinha acaba mudando, tirando, ele já senta no banco, já coloca o gelo. Então, deve ter sido essa lesão. Mas aí ele foi pro carnaval depois disso. Aí o gelo subiu, né? O gelo estava na perna, aí o gelo subiu, né? Mas aí é outra história. O gelo teve outra finalidade? Sim, aí o gelo serviu para outra coisa. A torcida do Santos, claro, procura desculpas. E sem o Neymar, era bem mais complicado. Todo mundo imaginava que ele estaria em campo. Foi uma surpresa. Aí, durante o jogo, muitos também pensaram, ele vai entrar no segundo tempo. Na hora de aquecer, ele não foi, ficou por ali. E acabou não entrando mesmo no jogo. E o Santos sentiu a ausência do Neymar e não conseguiu reagir o suficiente para levar pelo menos para os pênaltis. E tá encobrindo aí, porque o próprio Soteldo não foi bem também, não jogou bem o Soteldo, desapareceu o Soteldo. E o lado do Santos, o Guilherme também não esteve bem. Acho que quem um pouco chamou o jogo ainda foi o Tiquinho, lá que fez o gol. Agora, eles sentiram a falta e eles deveriam ter, pelo menos, né, jogado um pouco mais. Esperava-se um pouco mais do Soteldo também. E do Corinthians, com esse futebol apresentado, porque não foi um jogo vistoso, Rona, foi um jogo eficiente, na minha opinião, onde Yuri Alberto, tão criticado por alguns, impressionante, não é como pega no pé do Yuri, mas um jogo decisivo que valia a vaga na final, lá esteve ele. E o Garro, que também não fez uma partida muito boa, mas na hora já tinha cobrado uma falta e na sequência faz o gol. Eles definiram o placar, Rona. Foi um jogo de paciência pro lado do Corinthians, né? Depois de uma derrota no meio da semana, aí você vem para um clássico. Clássico você tem que vencer, ainda mais numa situação como essa, que você passa para uma outra fase da competição. Mas a verdade é que você falou do Garro e do Yuri, são jogadores essenciais para o esquema tático do Corinthians hoje em dia, porque eles foram lá, fizeram o Brasão trabalhar. E na hora certa, numa bola parada, uma jogada ensaiada pelo Ramon Dias, que ali teve a assinatura também do Ramon Dias, numa jogada ensaiada, o Yuri chega e faz o gol. São jogadores que a torcida espera que, sempre num momento difícil como o Corinthians está passando, que se apresentem e façam gols. E quarta-feira, a mesma coisa tem que acontecer. Esses dois jogadores entrosados e fazendo gol na arena. Boa. Hércules, quarta-feira, já está pensando no jogo da Libertadores. E uma partida duríssima, mas acho que agora também tem que desfrutar um pouco desse resultado, Ronaldo. Eliminou o Santos. Mas o Neymar não jogou. Ótimo para o Corinthians, péssimo para o Peixe, que perdeu seu melhor jogador, aquele que vinha em evolução. E o Corinthians foi lá, fez o 2-1, está classificado e hoje vai acompanhar bem de perto o jogo entre Palmeiras e São Paulo. Nós vamos acompanhar. Porque então, quer vamos dizer ver que você quer o Palmeiras? Eu gostaria uma final para mexer com todas as estruturas, né? Doutor, vocês vão conseguir? Não sei, mas que você está com medo antes, tá? Tá com medo do São Paulo? Olha, uma tremedeira, dá uma olhada, ó. Goleiro, tranquilo, é só bater pênalti. É porque eles estão confiantes porque foi 3-1 o clássico. Não, porque eles estão torcendo pro Neymar ainda. O Neymar jogou contra o Corinthians, perdeu. Ficou no banco, perdeu. Agora vamos ver o Neymar como presidente do Santos, o que será, né? Porque daqui a pouco ele vai ser o presidente do Santos. Aí nós vamos ver como vai ser esse encontro. Mas a verdade é que o Corinthians jogou para vencer e jogou muito bem. O Corinthians com a sua torcida, como colocou lá, só fiel joga junto, e é verdade mesmo. Um time que foi abalado no meio de semana e ontem estava mais seguro. Teve uma reuniãozinha antes da partida, parece que funcionou, tem que ter, né? Entre a organizada e os jogadores, comissão técnica. A chegada também no vestiário, aquela aproximação, tem que ter. Porque o time que está pensando... Faz outra na quarta-feira, vale a pena. Eu acho que esse jogo na quarta-feira ele vai começar num dia e terminar no outro, porque o negócio vai ser bruto. Será? Será para os fortes. Será para os corintianos de verdade, para os fortes. Vai começar na quarta e vai terminar na quinta. E se Deus quiser, com um desfile ali na Radial Leste. Então você está considerando pênaltis? Eu estou considerando tudo, menina Renata. No futebol, né, doutor? A gente que esteve no gramado, a gente sabe que tudo pode acontecer. O doutor esteve no gramado. Futebol não tem... Ele caiu muitas vezes por causa do tamanho, né? A grama envolveu ele e tal. Mas ele... Né, ainda bem que ele só era médico, né? Não jogava. Era médico. Dá os meus tapinhas também. Também, né? Calma, Marco. Ulisses, de verdade, qual foi o grande trunfo, além da ausência do Neymar, para o Corinthians bater o Santos? Torcida corintiana. Torcida.
O Corinthians é um time na Neoquímica Arena e o Corinthians é um outro time quando está fora da Neoquímica Arena. O Corinthians é um time praticamente imbatível na Neoquímica Arena, porque o torcedor são 44, 45, fala-se até 50 mil para a final, entendeu? Que ele apoia, que ele incentiva, que ele empurra o time, o jogador sabe o que está ali ao redor dele. Acho que fica mais atento, né, para jogar futebol, porque não é possível um time ter uma apresentação que não foi das maiores e melhores de ontem, não foi um grande jogo no primeiro tempo. Eu não vou aqui ficar passando pano, não foi, entendeu? Mas assim, o Corinthians conseguiu a sua classificação devido ao seu torcedor. Devido ao torcedor incentivar. Você diria que o Corinthians... fora tomou de 3 e não viu a cor da bola. Você diria que o Corinthians é um time caseiro? Caseiro, hoje é um time caseiro. É só você pegar o Corinthians jogos fora. Ele se complica muito, é E impressionante. ele vai decidir o Paulistão em casa, Vai decidir independentemente em casa. do adversário. Mas só que o primeiro jogo é fora e às vezes o primeiro jogo define o campeonato. E embora com São Paulo e Palmeiras não foi assim, né? Porque o São Paulo venceu de 3-1 e depois tomou a virada do Palmeiras, né? Não, é verdade isso. Ninguém acreditava. E o Palmeiras foi lá e virou e foi campeão. Vai, Sgarbi. Não, pra Você mim, está muito pensativo, eu tenho medo do que você Isso vai fazer. aí é Ele está raciocinando, refletindo. Professora, ele tá muxuxo. melhor tá muito do que cheiuncho. Cheiuxo e feliz. Sobre o jogo. Também. Você tá em depressão. Não, eu não tô. Sobre o jogo Mas de vai ontem, você ficar. tá feliz seu time ganhou ontem. Mas vai sobre ficar. O jogo Não, de não é por ontem, isso, sobre não. o jogo de ontem, Rê. Vai Pra ficar. mim, eu falo de um problema do Santos aqui há muito tempo. Pra mim, o Santos tem bons jogadores do meio pra frente. Na defesa tem que contratar. Não adianta. Eu tenho o Gil, que é um bom jogador. Claro, ok. Isso é, cara, as laterais do Santos, por exemplo, é um problema seríssimo. Um problema seríssimo. Tem que contratar. Pra mim é um fato, não tem mais o que discutir. Lógico que ontem sentiu a falta do Neymar. E eu seria muito hipócrita aqui. Vamos me chamar de passapano, tá? Se eu chegasse aqui rasgando, porque ele foi no Carnaval e tal. Cara, se eu for jogador, classificasse meu time para uma semifinal, tivesse uma folga liberada pelo clube, eu também pegaria meu helicóptero. Você ia se eu tomar fosse o Neymar. porrada aqui no jogo aberto. E você ia tomar porrada Mas aqui. tá bom. Mas eu também Mesmo pegaria meu. machucado? Ele não estava machucado na hora, cara. Ele sentiu a lesão na quinta-feira. Eu pegaria meu helicóptero também e iria pra Sapucaí. Numa folga Ainda liberada bem com que meus você não companheiros de virou clube. jogador. Isso é mesmo. Ainda bem que eu não virei. Você é bem mais Com a minha jovem família, que o com a Neymar, Bruna, uns com a 10 Bruna, anos a claro. menos. Sgarbi. Mas eu não vou ser hipócrita aqui, tá bom? Sgarbi, Então, eu oi. faria o mesmo, eu tô com você. E eu iria junto com você. nós Então me iremos leva no junto. seu helicóptero que você tem. No helicóptero é pra Mas, peso, não aguenta. pra mim, o Corinthians, é isso que tem que acontecer com esses jogadores. Os jogadores apareceram ontem. O primeiro gol é um golaço do Corinthians. Garro cobra, Depay Quem cobra... fez o gol? Quem fez o gol? Mas é um golaço. É um Jogada golaço, em série do Ramon. Exato, Ramon. mas é uma baita jogada. Esses caras têm que aparecer nesses jogos. Yuri, que é muito bom jogador. Depay, que é craque. O Garro, que é muito bom jogador. Esses caras têm que aparecer em jogos como esse. E ontem foi assim. Apareceram. Se o Corinthians, Capelanes, quiser vencer o Campeonato Paulista, vai depender de Yuri, de Garro e Memphis. Claro que vai. E há uma dependência, porque esses jogadores são diferenciados. Agora, você assistiu o jogo ontem? Estava na Rádio Bandeirantes. O senhor também estava? Mas você assistiu o jogo? Sim. Porque falar que o Corinthians jogou bem, pelo amor de Deus, vamos falar a verdade aquele negócio, velho. Jogou nada. Agora, se você tem duas formas de analisar o contexto aqui. A primeira, você quer jogar bem ou você quer classificar? O Corinthians classificou e jogou para classificar, ponto. Agora, não tá jogando aquele futebol primoroso. Se repetir a atuação no meio de semana, não classifica na Libertadores, que é jogo pro corintiano de verdade e tal. Vamos falar aqui, o time ainda tem as suas limitações táticas. Você vê ainda Na sexta-feira você pediu pro Ramon Dias poupar o time para jogar na quarta-feira. Agora você está falando isso aí? Ué, mas Você está sendo incoerente ao Mas máximo, eu não estou sendo irmão. incoerente não, você irmão. Você tem que ter pelo Eu menos não uma tô sendo coerência incoerente, aqui quando não. você comenta. E outra coisa, você vai ficar pediu o time poupando aí. reserva Isso aí fica pra pegar o poupando aí, não é Santos comigo, e agora não. você está falando que o time meu foi ponto xoxo. de vista é o seguinte, quem tirou acha que o pé. Corinthians jogou vai bem não ter sabão, taticamente, velho. não está enxergando o Corinthians em campo. Verdade. E aqui eu não vou ser resultadista. Salve nação corintiana, tudo jóia, gente? Olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians e vamos repercutir, reagir um vídeo do Jogo Aberto, analisando o jogo entre Corinthians e Santos, onde o Timão teve a oportunidade de vencer o jogo por 2-1. Para mim, no meu modo de avaliar, o Corinthians tecnicamente é um time que 95% melhor que os seus adversários. Porém, o Corinthians, quando não ganha, é porque entra com soberba, falta dedicação, falta vontade, aquele tal de oba-oba. Porque o time do Corinthians, com seus adversários, o Corinthians é melhor que o Santos, disparadamente. O Santos é um time, não dá pra gente analisar tanto, porque é um time que tá montando, tá remontando o elenco do Santos,
Com a chegada do Neymar, deu um ânimo. Com a chegada do Neymar, os outros jogadores quiseram ir pro Santos. E ontem o Neymar acabou não jogando. Então o Corinthians, ontem eu gostei do jogo porque foi um time que entrou ligado. Ligado por quê? Porque Ramon Dias escalou o time certo, né? Chamou a torcida compareceu. A torcida acabou aí cobrando os atletas no sábado. Teve aquela discussão após sofrer uma surra, uma goleada para o Barcelona de Guayaquil no Equador. Então foi uma semana de muita pressão, uma pressão pesada, mas a vontade do time definiu o jogo onde o Timão acabou aí jogando com as linhas altas, com a linha avançada, e isso acabou aí surpreendendo o Santos. Corinthians, infelizmente, tem algumas coisas nessa vida que são inevitáveis. Uma é falecer e a outra é defesa do Corinthians não tomar gol. Porque o sistema tático do Corinthians na defesa, ficaram todos os jogadores olhando, todo jogador deixou o José Martini subir com Tiquinho Soares. Então houve uma falha do sistema defensivo coletiva. Isso é treinamento, isso o Ramon precisa de arrumar. Falta esses detalhes no Corinthians. Mas quem decidiu ontem o jogo foi o trio do Corinthians. Garro, Memphis e Yuri Alberto. Quando esse trio não funciona, o Corinthians não funciona. E olha, o que eles sabem de bola, o que eles são técnico, craque de bola, se jogar o que sabe, é difícil para bater o Corinthians. Porém, ontem, eles jogaram só 20% do que sabe. Porque você viu que no primeiro tempo, o Rodrigão praticamente não colocou o pé na bola. O Memphis estava um pouco lutando mais. Mas o Roberto, a bola não estava chegando, então apareceu pouco. Mesmo assim, eles apareceram um pouco. Mas já foi suficiente para eles orquestrar a vitória do Corinthians. Porque no primeiro gol do Timão, o Memphis Depay cruzou para o Roberto chegar chapando, fazendo 1-0. O segundo gol do Corinthians, uma jogada espetacular desse lateral esquerdo, Fabrício Angilera. Onde o Corinthians arrumou esse jogador? Esse jogador veio para ser titular absoluto. Qualquer outro lateral ia na linha de fundo e fazia o arco na bola para cair dentro da área. Aí se alguém chegasse cabeceando, tudo bem. Mas o forte da jogada do Corinthians não é de cabeça. Olha o que o Fabrício Angilera fez. Ele foi na linha de fundo, ao invés de fazer o arco para a bola cair dentro da grande área para alguém cabecear, não. Ele foi e tocou, ali no cruzamento, tocou para trás, no pé do Garro, que matou com um pé e bateu com o outro, sem chance nenhuma para o goleiro Gabriel Brazão, que pega muito esse Gabriel Brazão, hein? Pega muito. Bom goleiro esse Gabriel. Mas nada depois de fazer, Garro estava a 5, 6 metros fora dele, chutou no ângulo, não teve como ele fazer essa defesa. Outro jogador que eu achei que jogou muito ontem, e para mim essa vitória se dá às modificações do técnico Ramon Dias, que viveu uma semana muita pressão. Desculpa. Foi uma semana muito agitada, muito turbulenta no Corinthians, mas para mim ele encontrou o time. Tem que ser esse time. O Angeleri na esquerda, né? Martínez no meio jogou muito. Raniel no meio de campo. Raniel jogou demais ontem. Ele fez aquele camisa 5 e também fez aquele terceiro zagueiro. Quando o Santos ia bater escanteio, chegava para ajudar a defesa do Corinthians. Então foi muito bem. Essas mudanças que o Ramon Dias fez com que o Corinthians saísse com essa vitória. O Santos é um time de formação, então a gente não tem nem como analisar muito o Santos. Além disso, Neymar fez muita falta, porque Tatsiano, que jogou no lugar do Neymar, joga nada. Esse jogador não joga nada. Neymar fez muita falta pro Santos. Mas o Corinthians não tem nada com isso, né? O Corinthians foi lá e fez o papel dele, né? Então, por quê? Que se o Corinthians perdesse ontem, a situação do Ramon Dias estaria insustentável. Acredito eu que Ramon Dias iria cair ontem mesmo. Aí os outros perguntam, mas essa pressão ganha jogo? Pra mim ganha sim. Fez o time entrar ontem ligado, a pressão durante a semana dos torcedores, da diretoria, fez o time entrar ligado, fez o time entrar com vontade, fez o time entrar com raça. O time começou jogando em linhas avançadas, em linha alta. Mateuzinho acha que é Jorginho, mas não é, mas ontem jogou muito bem, que ele acha que joga mais do que ele joga, mas ontem não comprometeu. Então o Timão jogou bem ontem. Não jogou
Jogou bem em relação ao que estava jogando, porque não tá jogando nada. Mas o Corinthians hoje fez o que é necessário, jogou para ganhar e se classificar. Mas precisa de apresentar um futebol muito melhor, porque o Corinthians, infelizmente, não tá, chegou na reta final onde mais precisa, o Corinthians não está desempenhando bem. Mas tem algumas coisas que a gente tem que pontuar aqui, que é falha de Fabinho Soldado e do técnico Augusto Melo. O Corinthians era, nessa primeira janela, ter contratado um zagueiro. Veio ter contratar apenas um lateral esquerdo, que já está dando resultado. Era para ter contratado um lateral direito, não contratou. Era para ter contratado 2 atacantes velocistas para desafogar o Roberto e Memphis Depay, não contratou. Então, quando o trio do Corinthians, Memphis, Yuri e Depay não funciona, fica muito difícil. Agora, se eles funcionar, o adversário sofre, porque são jogadores extremamente qualificados. O primeiro tempo do Corinthians foi um primeiro tempo razoável, onde pouca gente apareceu, mas Ramon Dias acertou na escalação, né, fez um time jogar agrupado, jogar coletivamente. Para mim, o José Martins arrebentou do jogo. O primeiro gol do Corinthians foi uma jogada treinada, né? Que o Memphis Depay cruzou e ele chegou chapando. Então o Corinthians está preparado e bora pro próximo jogo, né? Bora aí vencer o Barcelona de Guayaquil o quanto antes possível. A defesa do Corinthians, aquele posicionamento técnico, é falha do técnico do Corinthians. Porque o Ramon Dias tem que treinar essa jogada. Não pode deixar o Tiquinho Soares subir e cabecear. Sei que nós temos zagueiro muito alto, como Gustavo Henrique, Félix Torres, né? São zagueiros que tem capacidade de cortar essa bola de dentro da área. Pedro Caixinha, para mim, ele escalou mal o time. Porque como o Neymar não jogou, ele tinha que escalar o Roleiser no lugar do Neymar. Acho que o Roleiser joga muito bem, né? E ele acabou escalando o Tassiano. O Tassiano, para mim, não joga nada. Mas o importante é que o Corinthians conseguiu essa classificação difícil, heróica, que jogou bem? Não. Mas jogou para classificar. E classificou. Objetivo alcançado. Se quarta-feira, diante do Barcelona, conseguiu o mesmo objetivo, tirar essa diferença de 3 gols e se classificar, missão cumprida. E aí, o técnico Ramon Dias ganha mais força, ganha mais fôlego, porque passou uma semana difícil. Foi o que aconteceu com o Ramon dessa vez, aconteceu naquele jogo que ia fazer contra o Palmeiras, no Brasileirão 2024. Se tivesse perdido para o Palmeiras, teria caído. Não perdeu para o Palmeiras e ali engatou uma sequência de 10 jogos sem perder, 9 vitórias consecutivas, onde trouxe fôlego, né, e tranquilidade para o técnico Ramon Dias trabalhar, e está até hoje. E ontem era o jogo de vida ou morte para ele, porque se perdesse o jogo, sem sombra de dúvida, ele cairia. E aí, fiel, o que vocês acharam? Vocês gostaram do jogo? Não gostaram? Qual que é a opinião de vocês? Deixe aqui no canal o seu comentário, o like e a inscrição no vídeo. Obrigado!